Itajaí, Litoral Norte. Ministério Público denuncia a professora acusada de agredir criança autista de apenas 2 anos de idade. Direito do consumidor. Procon estadual alerta consumidores devido ao crescimento de denúncias relacionadas a procedimentos estéticos. O agro de olho no El Niño. A previsão de mais chuva e maior umidade pode reduzir a produção de algumas culturas. E um passeio pela história de Portugal. Um dos cenários mais conhecidos de Lisboa também é um registro da destruição causada por um grande terremoto. Vamos conhecer como o Convento do Carmo mantém essa história visível até hoje. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade desta quinta-feira começa com 2 ocorrências que movimentaram a área policial no norte do estado. Um homem foi assassinado na madrugada de hoje em Joinville. Já em Jaraguá do Sul, uma idosa foi presa após confessar ter matado o ex-companheiro. Anderson Marques. Em Joinville, o jovem João Victor Silva Abreu, de 24 anos, foi executado na madrugada desta quinta-feira no bairro Jardim Paraíso. Moradores acordaram com os gritos da vítima, que foi arrastada à força para uma área de mata, e acionaram a PM. O homem foi encontrado morto, amordaçado, com um fio no pescoço e marcas de facadas na nuca e na garganta. A perícia apreendeu 2 facas no local e a Polícia Civil investiga a autoria do crime. Já em Jaraguá do Sul, a DIC prendeu uma idosa de 60 anos que confessou o assassinato de Dirso Cardoso, de 58 anos, dono de um bar em Guaramirim. O crime ocorreu na Via Verde, no bairro Ilha da Figueira. O corpo dele foi localizado na última segunda-feira com marcas de tiros dentro de um carro. Em depoimento, a mulher afirmou que terminou o relacionamento com o comerciante, mas sofria ameaças por ele não aceitar a separação. Ela usou a arma do ex-marido e disparou 2 vezes contra a vítima. Um dos tiros atravessou o corpo e atingiu o vidro traseiro do carro. Após o crime, a idosa limpou a arma, lavou as roupas, quebrou o celular do homem e jogou o aparelho em um rio. Ela também apagou as mensagens do próprio telefone. Para a polícia, esse material apagado poderia ajudar a confirmar ou contestar a alegação de ameaça. De Joinville, Anderson Marques para o Band Cidade. O Ministério Público denunciou uma professora acusada de agredir uma criança autista de apenas 2 anos de idade em uma escola de Itajaí, no Litoral Norte. O caso foi em maio do ano passado na Escola Cristã Estrela de Betel, em Itajaí, Santa Catarina. Dentro da sala de aula, a professora atende 8 crianças, entre elas uma menina de 2 anos de idade, autista e não verbal. Em determinado momento, a garota cai com a cadeira. A responsável levanta e, de forma violenta, a coloca novamente no lugar. É nesta hora que ela bate a boca na mesa e começa a sangrar. Ao perceber o ferimento, a professora deixa a sala de aula com a vítima. Cheguei lá, as duas já estava contida, já estava com a roupa trocada, acalmada e com um corte profundo na boca. Para os pais da menina, foi dito que ela tinha caído e que essa seria a causa da lesão. A mãe da criança chegou a entrar em contato com a professora para entender o que realmente tinha acontecido, mas ela disse que no momento do suposto acidente estava atendendo outra criança. Dias depois, veio uma segunda versão, em que a direção da escola alega que a professora bateu sem querer com a cadeira na boca da menina. Falaram, olha, você tem que esclarecer para a mãe. E aí a professora entra nesse momento chorando, falando que pelo fato dela ser negra, foi por isso que ela escondeu, porque ela não teria tantas oportunidades. E eu aceito essa segunda versão da história. Em agosto, a suspeita voltou a procurar os pais da vítima e confessou a verdade. Disse que a diretora e a coordenadora da escola estariam ameaçando incriminá-la. Uma gravação de áudio feita pela própria investigada mostra que as envolvidas acordaram que não entregariam as imagens de segurança para acobertar o crime e evitar problemas para a instituição de ensino. Espera um pouco, uma semana, troca o negocinho do DDR, joga fora, queima, pisa, sei lá o que você vai fazer, e põe o DDR novo. Daí até isso filmar, vai mais um tempão. Na estratégia adotada, foi sugerido usar um falso caso de racismo contra a professora investigada. Eu disse, eu confessei, tá aqui, foi na hora da cadeira, não sei o quê.
É porque eu sou negra, entendeu? Tipo, só porque eu sou negra tá vindo pior. Entende? Eu sou negra, foi tão difícil estudar. Isso. Meu Deus, o homem vai cair duro pra trás. Na segunda eu vou dizer, imagina eu que sou preta, mal tenho oportunidade, quando eu tenho, sem querer, acontece um acidente. Eu vou dizer, ela não é mãe atípica, eu sou negra. Eu tenho a negrice ao meu favor e ela tem a filha dela atípica ao favor dela. O Ministério Público de Santa Catarina denunciou a professora por lesão corporal com um agravante por ser a vítima uma criança. O MP também determinou o pagamento de R$5 mil por danos morais. A Escola Estrela de Betel encerrou as atividades em dezembro de 2025. Uma jovem de 25 anos de idade denunciou ter tido uma foto íntima copiada sem autorização durante um atendimento em uma loja de telefonia de Chapecó, no oeste do estado. Após receber uma notificação de transferência de arquivos no celular, Eduarda Kruger, de 20 anos, desconfiou da situação e acionou a polícia. Segundo o relato da jovem, ela havia procurado a loja para alterar o plano telefônico e só notou a movimentação suspeita depois de deixar o estabelecimento. Então eu passei a senha para ele e eu achei que ele estaria fazendo o trabalho dele, mas ele invadiu a minha privacidade e acessou meus itens ocultos do celular. E encaminhou para ele uma foto por airdrop, uma foto minha para ele. Apareceu essa notificação pra mim, mas eu não tava com o meu celular, então não tinha como eu ver. Quando ele falou, tipo, o plano tá tudo certo, só espera uns minutinhos pra poder acessar os benefícios, eu agradeci o trabalho dele, saí da loja e entrei no carro. Quando eu dei essas notificações no meu celular, essa notificação ainda tava no meu celular. Ele não excluiu essa notificação, ou ele não sabia que aparecia. E quando eu vi, eu entrei em estado de choque. Eu liguei pro meu pai, desesperada, liguei pra minha irmã e liguei pro meu amigo policial também, e ele me aconselhou a ligar no 190 e fazer essa denúncia. Em nota, a operadora informou que o envolvido era funcionário de uma empresa parceira e que foi desligado após a identificação dos fatos. A companhia também pediu desculpas à cliente e reafirmou que não tolera condutas que violem a privacidade dos consumidores. A Polícia Civil deflagrou hoje uma operação contra um grupo acusado de aplicar o golpe do falso leilão de veículos. 2 pessoas foram presas. Os agentes da Delegacia de Defraudações da DEIC cumpriram 2 mandados de prisão preventiva e 11 de busca e apreensão nas cidades paulistas de São Paulo, Praia Grande e Santo André, além de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Foram apreendidos aparelhos eletrônicos que vão ser analisados por peritos. As investigações começaram em 2025 para apurar a venda simulada de veículos por meio de um falso site na internet. A investigação apura o crime de falso leilão, onde os investigados criaram um falso site de venda de veículos e anunciavam esses veículos. As vítimas, todas localizadas na cidade de Tubarão, compraram veículos e, após o pagamento, não receberam esses veículos. E a Polícia Civil indiciou 2 médicos por envolvimento na morte da jovem grávida de 18 anos que procurou atendimento por 4 vezes em um hospital de Indaial, no Vale, no início de abril. Os médicos foram indiciados por homicídio culposo quando não há intenção de matar. Segundo a Polícia Civil, o entendimento é de que os profissionais tinham o dever de agir para evitar a morte da paciente. Maria Luísa Bogo Lopes, de 18 anos de idade, procurou o Hospital Beatriz Ramos de Indaial por 4 vezes entre os dias 30 de março e 2 de abril. Após ser enviada para casa por 3 vezes, ela deu entrada no hospital pela 4ª vez com um quadro de infecção generalizada. Foi transferida para Blumenau, mas não resistiu. O bebê também morreu. Em nota, o Hospital Beatriz Ramos informou que colaborou com as investigações. Informou também que solicitou acesso aos autos para análise técnica e jurídica detalhada para avaliar a adoção de eventuais medidas complementares, sem prejuízo das providências administrativas já adotadas internamente. No próximo bloco tem o comentário político de hoje de Cláudio Prisco Paraíso. E veja também, Procon Estadual orienta consumidores sobre os riscos de procedimentos estéticos feitos em estabelecimentos não regularizados. Os detalhes após o intervalo, já voltamos. Voltamos com o Band Cidade, hora dos bastidores da política, que são sempre assunto para a análise de Cláudio Prisco Paraíso. Olá, Prisco, boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. Confirmada a visita presidencial a Santa Catarina na próxima sexta-feira. Lula da Silva estará em Itajaí, é isso mesmo, para a cerimônia de incorporação de um fragata da Marinha. A primeira visita presidencial ocorreu
em agosto de 2024, quando ele começou por Florianópolis na inauguração do contorno viário da Grande Florianópolis. Só que depois ele também foi a Itajaí para o lançamento da fragata Tamandaré. Já a segunda viagem também a Itajaí, veja aí, foi em maio de 2025, para anunciar a retomada das operações e novos investimentos no porto de Itajaí. Portanto, nas 3 viagens, uma média que não chega a ser anual de Lula da Silva em Santa Catarina, nas 3 viagens, presença em Itajaí, em uma delas também na capital do estado. Mas o que estaria direcionando para Itajaí? Terra natal de Décio Lima, que inclusive reside hoje na cidade. Sim, ele que foi o presidente nacional do Sebrae, agora no governo Lula da Silva, de quem é compadre e amigo de longa data. Aí já tem um significado. E por que também em Florianópolis? Porque é uma cidade de funcionário público, de universidades, de professores, ou seja, um segmento sempre muito favorável e simpático ao PT, a Lula e à esquerda. Agora, Santa Catarina se restringe a Itajaí e a Florianópolis? Nada contra as 2 cidades, muito ao contrário. Itajaí é a segunda economia de Santa Catarina, só perde para Itajaí. Florianópolis é a terceira, além de ser a capital. Não, claro que não. Mas por que não buscar incursões em outras regiões do estado? No sul, no oeste, ou mesmo no Vale do Itajaí, onde Décio Lima foi vereador e 2 vezes prefeito. Será que não vai a Blumenau, capital do Médio Vale do Itajaí, porque justamente é a região mais bolsonarista do país, com votações estratosféricas em favor do ex-presidente da República? Com a palavra, o PT. É com você, meu caro Rodrigo. Obrigado, Prisco. O PROCON estadual divulgou dicas importantes para que os consumidores evitem locais e pessoas que prometem soluções não realistas para questões de natureza estética. O alerta ocorre em meio ao crescimento de denúncias por procedimentos estéticos mal feitos. Leonardo é advogado e representa a mulher de 33 anos que aparece nessas imagens. Ela pagou R$1.000 para fazer um preenchimento no glúteo com ácido hialurônico com uma pessoa em São José, na Grande Florianópolis, que se dizia profissional da área. Só que o procedimento não saiu como esperado. Ela fazia os procedimentos de forma incorreta, utilizava inclusive de substâncias que não eram o ácido adequado, outras substâncias que até agora a perícia, ao menos até onde eu tive contato, não estava conseguindo identificar, mas era um corpo estranho que estava sendo injetado no corpo das vítimas. A vítima afirma que já teve um prejuízo de mais de R$50 mil depois do procedimento, com a perda do emprego e custos hospitalares. Mas esse não é um caso isolado. Isso acontece porque o Brasil é considerado a segunda maior potência global em cirurgias plásticas e procedimentos estéticos, atrás apenas dos Estados Unidos. Só aqui no PROCON estadual, até o dia 15 de junho, já foram realizadas 68 denúncias relacionadas a intervenções estéticas. A diretora alerta que o consumidor deve buscar o máximo de informações antes de fazer qualquer procedimento. Primeiramente é buscar indicações desse profissional, saber qual que é a qualificação, a formação dele, também buscar opiniões de outras pessoas que já fizeram o serviço e principalmente na hora de contratar o serviço, saber exatamente que tipo de produto vai ser utilizado, a quantidade do produto que vai ser utilizado.
Já para quem foi vítima, é essencial reunir forças para denunciar. É importante que ela guarde todos esses comprovantes de pagamento, se tiver o contrato, como eu disse, né? O que foi combinado, qual que foi o produto que foi contratado, qual a quantidade desse produto. Como é o caso de uma pessoa que diz ter uma qualidade, uma formação que não tem, primeira coisa, o boletim de ocorrência. As pessoas podem também, fora da esfera criminal, buscar uma responsabilização civil, um dano moral, um dano estético, aí já é um processo civil. Às vezes desacreditam, falam, não, eu não vou buscar, essa pessoa vai acabar não sendo apurado pela justiça, eu não vou ter esse desgaste. Mas é muito importante, senão pessoas podem continuar fazendo outras de vítima e o ciclo nunca acaba. O retorno do El Niño traz atenção aos produtores em Santa Catarina. A possibilidade de chuva acima da média e de uma maior umidade preocupa quem depende do clima para produzir alimentos. Quem vive da agricultura sabe que o excesso de chuva pode trazer uma série de desafios. Além de dificultar o trabalho no campo, a umidade elevada favorece doenças, compromete a florada e pode reduzir a produtividade de diversas culturas. O excesso de chuva vai afetar principalmente a florada de fruta de verão. Com chuva, a abelha não trabalha. E ela depende de tempo bom para a abelha fazer o serviço de polinização, né? Então vai ter o aborto da flor, não vai ter safra, né? A preocupação também chega aos produtores de hortaliças. A umidade em excesso afeta o desenvolvimento das plantas, reduz a qualidade dos produtos e aumenta os custos de produção. Com a grande quantidade de água, de chuva, né, as plantas começam a apodrecer, impacta na produtividade. Tu tens que ter dinheiro para investir e tu não tiras o retorno, fica complicado. Segundo a Epagre, todas as culturas podem sentir os efeitos se o fenômeno se confirmar. Um dos principais riscos é o aumento das doenças causadas por fungos e bactérias, favorecidas pelo calor e pela umidade excessiva. O encharcamento também prejudica o desenvolvimento das raízes e a absorção de nutrientes pelas plantas. Diante desse cenário, produtores e técnicos buscam alternativas para reduzir os impactos do clima. O acompanhamento meteorológico e a adoção de práticas de manejo adequadas são fundamentais para atravessar os próximos meses com menos prejuízos. A recomendação é investir em práticas conservacionistas, mantendo o solo protegido durante todo o ano. A cobertura ajuda a reduzir a erosão, melhora a infiltração da água e diminui a perda de nutrientes durante os períodos de chuva intensa. Deixar o solo coberto, seja ele com plantas, adubos verdes plantados, ou os cultivos, ou a palhada sempre em cima do solo, sempre coberto. Vai resolver tudo? Não, mas ao longo dos anos vai estabilizar e a gente vê que tem uma evolução tanto na produtividade e diminui perdas. A seguir, o governo federal institui a Política Nacional para pessoas com altas habilidades. Daqui a pouco os detalhes. E veja também, conheça um dos cenários mais famosos de Lisboa, que também é um registro da destruição causada por um grande terremoto. É o Convento do Carmo, que mantém essa história visível até hoje. Os detalhes, na sequência, continuem com a gente. Estamos de volta com o bloco final do Band Cidade. O governo federal sancionou hoje a lei que cria a Política Nacional para estudantes com altas habilidades ou superdotação. O projeto aprovado pelo Senado foi sancionado pelo presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin. Além de prever a identificação precoce de alunos com altas habilidades ou superdotação, a lei prevê atendimento educacional especializado, progressão educacional flexível, desenvolvimento integral, inclusão no sistema educacional brasileiro, qualificação dos professores, orientação das famílias, entre outras medidas. A lei também determina a criação de um cadastro nacional de estudantes com essas características, matriculados tanto no ensino básico quanto na educação superior. Segundo o Censo Escolar do Ministério da Educação, o país tem cerca de 56 mil estudantes formalmente identificados com altas habilidades ou superdotação. No entanto, entidades afirmam que há subnotificação, já que o estudo deixou de fora mais de 2.400 municípios do país. Agora é hora de conhecer um dos pontos turísticos mais visitados de Lisboa, capital de Portugal. É o chamado Convento do Carmo. Esse local guarda até hoje as marcas de uma das maiores tragédias da história do país europeu, o terremoto de 1755. Acompanhe comigo a reportagem da nossa correspondente em Lisboa, Fabiane Paza. No Largo do Carmo, coração de Lisboa,
As imagens do lado de fora preservam a robustez de um reduto religioso que resiste aos séculos. Paredes intactas cercam o que durante anos foi o Convento do Carmo. Um ponto de visitação que surpreende os visitantes que decidem cruzar as portas. Do lado de dentro, são as ruínas que tornam este local um dos mais interessantes entre os pontos turísticos da capital portuguesa. É um lugar que é marcante, né? Até pela construção e pelo estado, né? Que, embora tenha sido parcialmente ou quase todo demolido, ainda permanece uma parte intacta que é muito bonita, né? Que tem os detalhes ainda bem presentes, né? Então, muito legal mesmo. Construído ainda na Idade Média, este complexo religioso já foi um dos mais importantes da cidade. Hoje, o que restou da estrutura virou um cartão postal diferente. Colunas que terminam em céu aberto. Estruturas quebradas, mas o que pode parecer incompleto ou mesmo sinal de descuido, na verdade é proposital. A memória de uma grande tragédia. Após este cataclismo, e ao contrário do que se pensou durante vários séculos, sobreviveu uma boa parte do espólio artístico e religioso do convento. Em 1755, um forte terremoto atingiu Lisboa e destruiu praticamente toda a cidade. Era 1º de novembro, dia de Todos os Santos. Aqui, centenas de pessoas estavam reunidas quando a estrutura ruiu. Uma tragédia que marcou a história e deixou vestígios que atravessaram séculos. Depois da destruição, até houve tentativas de reconstruir a igreja, mas elas nunca foram concluídas. E a decisão foi manter o espaço assim, em ruínas, como um memorial permanente. Além das ruínas, o espaço abriga o Museu Arqueológico do Carmo, com peças de diferentes períodos históricos. Aqui estão múmias, sarcófagos, azulejos e uma maquete que mostra como era o convento antes da destruição. Foi uma grande tragédia mesmo, mas que deixa uma lembrança ruim, né? Mas que ao mesmo tempo com uma preservação de que o futuro está aqui, né? Que continuou, e a história ficou para trás e a cidade se reergueu e ficou tão linda, né? Hoje que todo mundo visita e é realmente histórico e conhecer nossas origens também, né? O combinado entre ruínas forma um ponto de visitação muito apreciado. E testemunhar os impactos do grande terremoto, assim, de perto, rende uma experiência única para turistas do mundo todo. Com toda certeza, vale a pena conferir sim. E este foi o Band Cidade de hoje. Ficamos por aqui. Você confere todo o nosso conteúdo no portal TVBV Online. O QR Code está na sua tela. Acesse, vá ao portal, fique muito bem informado. Mais informações de Santa Catarina você confere amanhã no Jogo Aberto SC e também no SC Acontece. Vem aí as notícias mais importantes de hoje no Brasil e no mundo no Jornal da Band. Para fechar, imagens ao vivo da sempre bela Florianópolis, a capital de todos os catarinenses, na tela para você. 17 graus é a temperatura, tempo instável, chove neste momento em Florianópolis. E a imagem sempre deste belo começo de noite com as pontes que fazem ligação entre ilha e continente e ao fundo a ilha em todo o seu esplendor. Vem aí o Jornal da Band. Para você um forte abraço, obrigado pela audiência, boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.